Primeira aula, primeiro capítulo, iniciamos agora o módulo 1, que é o nosso C da consciência. Só que antes da gente começar, preste bastante atenção nisso aqui, esteja aqui comigo agora. Você está aqui nesse desafio, ou com pressa, pressa por mudança, pressa para chegar lá logo. O problema não é você querer melhorar, o problema é você querer tudo rápido demais. A gente vive numa era de gratificação instantânea. Por exemplo, você quer assistir um filme? Um clique. Você quer uma comida? Um clique no aplicativo. Você quer uma resposta? Google, né? Agora tem a inteligência artificial, tem o chat GPT. Você quer falar com alguém do outro lado do mundo? Um clique na tela. Só que sem perceber, você transferiu essa lógica, essa velocidade toda para a sua vida. Daí você quer emagrecer rápido, você quer mudar de vida rápido, você quer se sentir bem rápido, você quer resolver anos de dor emocional em semanas, em dias. E quando isso não acontece na velocidade que você imaginou, você acha que tem algo de errado com você. Aí você se frustra, você desiste, você se abandona de novo. E vou falar uma verdade aqui que ninguém gosta de ouvir. Ou talvez você nem tenha ouvido ainda. As coisas que realmente valem a pena não são conquistadas. Uai, Val, como assim? Não são conquistadas. Elas são construídas. Conquista tem mais a ver com guerra. Você vai lá e conquista algo. O imperador foi lá e conquistou aquela região. Conquista é tomar algo à força. E tudo que é conquistado rápido pode ser perdido rápido. Já a construção não. A construção é outra coisa. A construção, ela exige tempo, ela exige presença, ela exige constância, ela exige uma base firme. Você não constrói um corpo saudável em um mês, você não constrói um relacionamento sólido em algumas semanas, você não constrói uma nova identidade emocional do dia para a noite. Só que o ser humano está tão obcecado com o destino, com o chegar lá, com o fazer, que acabou esquecendo de estar presente no seu próprio caminho. E aí quer pular etapa, quer um atalho, quer um segredinho mágico, quer o como fazer rápido. E aí planta uma sementinha hoje e amanhã já quer que vira uma árvore. A pressa não é só inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da profundidade. E tudo que fica raso desmorona fácil. Então, hoje, em vez de se perguntar assim, quando que eu vou chegar lá? A pergunta que mais importa é essa aqui, ó. Eu estou de fato construindo algo sólido ou só correndo atrás de um alívio imediato? Então agora respira, desacelera a mente, fica aqui comigo, porque o desafio Magramente não é para fazer com pressa, é para ser construído com verdade, com presença. E tudo que é construído assim permanece. O título desse vídeo aqui, eu sei que é um pouco pesado, mas sim, você está cometendo um suicídio em vida. Eu sei que com esse vídeo eu vou fazer a tua cabeça ferver um pouco. Eu sei que esse tema é um pouco denso, é um pouco desconfortável, porém o desafio Magramente não é para te trazer conforto, é para te trazer transformação. Sendo assim, então saiba que alguns assuntos podem te incomodar um pouco, mas eu te garanto que é para o seu bem. Então vamos lá. Quando eu tinha uns 32 anos de idade, mais ou menos, eu passei por uma fase muito difícil. Eu fui parar lá no fundo do poço. E o pior de tudo não foi nem ter chegado ali no fundo do poço, sabe? O pior foi perceber que eu estava ligada no piloto automático desde os meus 11 anos de idade. Foi tipo você dirigir um carro por horas, chegar lá no seu destino e perceber que não observou nada no caminho, não teve presença, não viu a paisagem, você não prestou atenção em nada. E eu li um livro muito bom da Ana Cláudia Quintana, o livro chama assim, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu já até falei desse vídeo lá no meu Instagram, desse livro no meu Instagram. E tem uma parte do livro que ela fala que a morte é como se fosse um muro, a morte é como se fosse um paredão bem alto e bem largo. Tão alto que você não pode pular e tão largo que você não pode contornar pelos lados. E quando esse muro ele aparece pra gente, ele não vai perguntar para você o que você conquistou. Esse muro vai fazer uma única coisa, ele vai te obrigar a olhar para trás. E aí que vem a pergunta quando você olha para trás.
O que você vê ao olhar para trás? Você vê uma vida que foi vivida ou você vê uma vida que foi atravessada no piloto automático? E como eu disse ali em cima, é igual aquela viagem bem longa de carro, que aí você vai lá, chega no destino, mas não lembra do caminho, não prestou atenção na paisagem, você só foi. E agora, trazendo para o seu dia a dia, eu te faço essa pergunta. Quantas conversas você viveu sem estar no momento presente? Quantos dias você atravessou só cumprindo função no piloto automático? Quantas escolhas você já fez sem pensar? E quando você olha para trás da sua vida, você vê presença ou você vê só piloto automático? Porque o piloto automático não te leva para um lugar errado. Ele só não te leva para lugar nenhum. E quando esse muro aparecer, esse muro da morte aparecer, graças a Deus não apareceu, porque você está aqui, não vai dar mais para acelerar, não vai dar mais para fingir que não viu. E esse muro, ele existe para te lembrar de uma coisa bem simples, que viver não é chegar lá no destino final. Viver é estar presente no caminho, é curtir a jornada, é ver a paisagem. E a notícia boa é que você ainda está viva, criatura. E enquanto você ainda respira, ainda dá tempo de voltar para o volante, dá tempo de sair do piloto automático, dá tempo de olhar para a paisagem, dá tempo de sair do modo sobrevivência e começar finalmente a viver. Quando eu tinha 11 anos de idade, meus pais se separaram e foi ali que começou o meu piloto automático e a minha vida virou de cabeça para baixo. Sim, dos 11 aos 32 anos de idade, eu simplesmente segui no piloto automático, como eu falei ali no começo. Talvez a vida tenha até me forçado a entrar nesse piloto automático para sofrer menos aquele trauma ali que eu vivi. Talvez seja. Mas, ao me ver no piloto automático ali, com 32 anos de idade, eu tive que descobrir quem que eu era. Presta atenção nisso aqui. E foi aí que eu me deparei com a seguinte frase. Você já deve ter ouvido essa frase também, ó. Presta atenção. Você precisa ser você mesma. E eu ficava indignada. Porque como que eu poderia ser eu mesma se nem eu sabia quem que eu era? Eu não tinha uma identidade própria formada. Talvez você se identifique com essa valquíria ali do passado, presa no piloto automático, vivendo por viver, sem se conhecer, sem ter uma identidade. E foi lá, com 32 anos de idade, que eu comecei a construir a valquíria que eu me tornei hoje. Eu levei anos para encontrar meu caminho e quem dera naquela época eu tivesse um método como esse aqui para me guiar, para me ajudar, para acelerar meus resultados, para me mostrar o caminho que eu tinha que seguir. E a notícia boa que eu tenho para você é que você não vai precisar esperar 10, 20, 30 anos para mudar. Você não vai precisar esperar. Você só precisa desligar o seu piloto automático, você precisa começar a viver uma vida que você ame viver. E o Magramente é exatamente para te dar esse caminho, para você começar a sua construção, para você começar a fazer a sua fundação. Por isso que eu escolhi esse primeiro tema aqui para a gente abordar, que a primeira ferida que vamos tratar aqui nesse método, nessa introdução, é uma ferida universal. Eu tenho certeza que ela está aberta aí em você, que é a ferida do tempo, a ferida do vazio existencial, que nasce quando você usa o tempo de forma errada. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento você sente que está apenas existindo. Você está apenas vendo a vida de todo mundo passar, enquanto a sua fica para trás. Enquanto você fica estagnada, enquanto você fica presa. Olha bem aqui nos meus olhos e responde. Eu tô errada? Não, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como que você tem percebido o tempo? Sempre que eu pergunto, a resposta é unânime, todo mundo reclama, né? Ah, o tempo tá passando muito rápido. Ah, esse ano passou voando. Nossa, meu Deus, essa semana piscou. Você também sente que o tempo tá passando rápido demais? Responde aí mentalmente. Eu tenho certeza que a sua resposta vai ser sim. Então presta atenção nessa outra pergunta. Como que você poderia perceber o tempo se você não está presente nele? Se você está mentalmente presa ou no seu passado, ou no seu futuro,
ou no mundo ideal, no mundo imaginário? E aproveitando o tema de tempo, esteja aqui presente nesse vídeo comigo agora, desacelera, vem, se conecta aqui comigo, presta atenção, desacelera sua mente, fica de verdade aqui comigo até o final, encerra essas abas que estão abertas aí no celular, fica só aqui, respira. Vou te colocar para pensar agora de novo. Você sabe o que é a morte? Você sabe o que é a morte de verdade? Vou te responder. A morte é cada dia que você não viveu, é cada dia que você não foi feliz, é cada dia que você não foi leal à sua essência, à sua vocação, ao seu chamado interior. Morrer não é parar de respirar. Morrer é parar de sentir. Pesado, né? Respira, presta atenção aqui. Não espere ter dinheiro para ser feliz. Não espere passar num concurso para ser feliz. Não espere sair de casa para ser feliz. Não espere sair da casa dos seus pais para ser feliz. Não espere casar para ser feliz. Não espere emagrecer ou entrar em forma para ser feliz. Sabe por quê? Porque se você não for feliz hoje com o que você tem hoje, você não vai saber ser feliz quando alcançar o que você tanto deseja. E eu posso te provar. Vou te fazer outra pergunta. Você já quis muito algo, conquistou esse algo e não se sentiu realizado como imaginou? Você continuou vazia? Já aconteceu isso com você? Vou te contar uma história minha. Quando eu era criança, eu era muito pobre mesmo, família simples, casa simples, chão vermelhão, morava na roça. E meu pai trabalhava numa fazenda, e ali nessa fazenda eu convivia com crianças muito ricas. E eu lembro que elas falavam das viagens que elas já tinham feito, que elas faziam, que elas iam fazer. E tinha uma das meninas ali que falava que amava viajar de avião, que ela já tinha viajado de avião. Nossa, eu achava aquilo ali um máximo, eu sonhava com isso, como, sei lá, se fosse uma coisa de outro planeta. Eu ficava encantada, deslumbrada. Meu Deus, como será que é viajar de avião? Porque quando eu ia para uma cidade perto daqui da minha, eu já ficava emocionada, né? A minha família, ela fazia uma excursão de ônibus todo ano para Aparecida do Norte. E eu achava incrível pisar num estado diferente, era uma alegria poder comer coisa diferente, andar de ônibus, fazer aquelas paradas, comprar as coisas ali na Aparecida do Norte. Quando eu paro para lembrar, eu até arrepio. Consigo lembrar a sensação de alegria que eu ficava. Porque eu não sabia quando que eu ia ter condições de andar de avião um dia. E aí, anos se passaram, a vida melhorou, o tão sonhado dia chegou, eu andei de avião, viajei de avião, fiquei feliz, mas durou só uns minutos. Por quê? Porque o vazio continuou ali dentro de mim. E por que esse vazio continuou dentro de mim? Porque quando eu viajei de avião, eu estava vivendo no meu piloto automático. Porque a minha mente estava condicionada a ser feliz só no futuro, só lá na frente. Eu vivia preocupada. E aí, quando esse algo chegou, esse algo que eu tanto sonhava, né? A minha mente já estava condicionada a esperar por outro algo, minha mente estava condicionada no futuro, então eu não consegui ter prazer ali naquele momento, eu não consegui sentir como eu achei que eu ia sentir. Quando eu era criança, eu ficava muito mais feliz quando eu ia para Aparecida do Norte de ônibus, e aí quando eu viajei de avião, eu não fiquei tão feliz. Porque a felicidade, ela não tem a ver com a conquista, tem a ver com o estado de presença. E aí que essa frase ficou muito certa para mim. Você só vai ser feliz no muito se você souber ser feliz no pouco. Você só vai ser feliz com um corpo magro, sarado, se você começar a ser feliz com o corpo que você tem hoje. Você só vai ser feliz na vida se você for feliz na jornada. Respira. E quando você pergunta a alguém no leito de morte o que ela faria diferente, a maioria responde assim: eu teria vivido mais o momento presente. E não, você não vai ser feliz quando conquistar algo no futuro. Sabe por quê? Porque quando esse futuro chegar, você vai estar presa em outro futuro. Assim como aconteceu comigo quando o meu futuro chegou, eu já estava presa em outro futuro, porque eu já tinha entrado no piloto automático.
Presta atenção aqui, não se distraia. Eu escolhi o tema tempo para começar o Magramente, porque eu preciso te trazer de volta para a realidade, para o agora. Eu preciso te trazer para o mundo real. Tá faltando você pisar mais no chão da sua própria vida. E eu escolhi um livro, vou pegar ele aqui, do Sêneca, para a gente se aprofundar nesse tema. O livro chama Sobre a Brevidade da Vida. Esse livro é incrível, ele é bem pequenininho, é bem facinho de ler, se você quiser ler um dia, super recomendo. E nesse livro aqui, o Sêneca, ele questiona assim, não é que a vida seja curta, nós é que desperdiçamos a maior parte dela. Agora pensa aqui comigo. Isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos. E naquela época não existiam as distrações que temos hoje, como o celular, por exemplo, televisão, não tinha nada disso. E hoje o celular, ele rouba décadas da nossa vida se a gente deixar. E se naquela época ele já falava sobre desperdício de tempo, imagina se esse livro fosse escrito hoje, gente. No livro tá escrito assim, ó. A vida é longa se você souber como usá-la. E Sêneca faz a gente lembrar aqui que o tempo não é renovável. Eu vou te fazer outra pergunta importante. Estou te fazendo várias perguntas hoje, né? O que é ou deveria ser o seu bem mais precioso? Pensa aí um segundinho. O que deveria ser o seu bem mais precioso? Algumas pessoas vão responder assim, a família é meu bem mais precioso, a saúde é meu bem mais precioso. Vou responder para você. O seu bem mais precioso deveria ser o seu tempo. O tempo deveria ser o seu bem mais precioso. E sabe qual que é a previsão do tempo hoje? Quem chuta? Tá dando para ver daí, ó? Previsão do tempo para hoje, ele tá passando. Agora imagina outra cena, imagina essa cena aqui, ó. Vou encenar para você. Imagina esse bolo de dinheiro aqui, ó. Imagina que aqui tem 10 mil reais. Imagina que eu tô saindo pela rua, entregando dinheiro para qualquer um. Detalhe, eu não sou uma pessoa rica. Esse dinheiro aqui me faria muita falta. Então eu pego esses 10 mil reais e começo a distribuir. Oi, fulano, quer 1.000 reais? Oi, ciclano, toma aqui 100 reais para você. Toma aqui 20 reais para você. Toma aqui 5 mil reais para você. E vou distribuindo dinheiro. Vou dando dinheiro para todo mundo. Sendo que ia me fazer falta. Não tenho outro dinheiro. Você me acharia louca em fazer isso? Ia, né? Agora pensa que esse dinheiro aqui, ó, é o seu tempo. E lembra que o seu tempo, o seu bem mais precioso deveria ser o tempo? Você não sai por aí dando dinheiro, sai? Mas então, por que você dá o seu tempo para qualquer coisa, para qualquer pessoa, para qualquer distração? Por quê? E como é que você dá o seu tempo hoje? Vou te falar. Você dá o seu tempo hoje, segurar aqui, quando você fala sim querendo falar não. Você dá o seu tempo hoje assistindo vídeos irrelevantes, discutindo com gente idiota, brigando com a balança, brigando com você mesma, consumindo fofoca, focando no que não está no seu controle. Você dá o seu tempo hoje acompanhando a vida dos outros enquanto você abandona a sua. E aí tá aqui, ó, o tempo tá passando. E jogar o seu tempo fora assim é muito mais louco do que sair jogando dinheiro, dando dinheiro para as pessoas. Sabe por quê? Porque o dinheiro você consegue recuperar, dinheiro você consegue ganhar outro. Já o tempo não. Desceu aqui, acabou. O tempo não volta. Pesado, né? E você não vai ser feliz só quando esse futuro chegar. Dá para ser feliz agora, porque você só tem um agora. A jornada
ela é mais importante do que o seu destino final. O Sêneca dizia assim, ó, qual a vista você tem visto da sua janela? Qual vista você tem visto na sua jornada? Vou até respirar. Nós desperdiçamos tempo com coisas inúteis. E o tempo aqui na Terra, ele é incerto. E mesmo assim, você vive como se você fosse eterna. E no livro, ele fala assim, que quando o tempo é usado da forma certa, ele é um amplificador. Mas quando ele é usado sem pensar, ele vira tristeza, ele vira solidão, ele vira vazio existencial. E é o que mais a gente tem feito hoje, né? Por isso que tem muita gente com vazio. E Sêneca fala assim também, ó, aquele que vive cada dia como se fosse o último, não precisa temer o amanhã. A vida que você pretende viver no seu futuro imaginário, talvez nunca aconteça. Talvez você morra antes. Eu sei que dói ouvir isso, mas é a verdade. Você precisa perder a ilusão da imortalidade. Estamos tão preocupadas com o futuro que acabamos deixando o nosso presente escorregar. Aqui, ó. Você fica jogando seu tempo, dando seu tempo para várias coisas e o seu presente acaba escorregando. E pensa que o tempo é uma planta. Vou pegar minha planta aqui. Aqui, ó, tem uma planta aqui. Pensa que uma planta você não precisa cuidar, você não precisa regar, senão ela morre. Assim é a sua vida. O Magramente é para você começar a construir essa nova mulher hoje. Esse vídeo aqui não é nem 1% do que tem dentro aqui do desafio Magramente. E sobre sonhos, é óbvio que é bom a gente sonhar, é óbvio que é bom a gente planejar, pensar no futuro, é bom a gente ter metas, ter visão. Você só não pode permitir que isso destrua o seu agora. E o Sêneca, mais uma vez, voltando aqui no nosso amado livro, resume isso numa frase muito poderosa. Você não deve pensar que alguém viveu muito só porque tem cabelo branco. Presta atenção aqui. Isso quer dizer que essa pessoa apenas existiu muito tempo. Viver é outra coisa. E você quer chegar no fim da vida tendo vivido ou apenas existido? Pensa aí. Todas nós temos sonhos, só que a maioria não sabe como alcançá-los. Sabe por quê? Porque vive no piloto automático, não está aqui, ó, no momento presente. Ficamos muitas vezes em empregos que não suportamos, em relacionamentos que fingimos amar, presas muitas vezes no mundo ideal, muitas vezes só para não ficar sozinhas. A gente gasta o tempo de forma muito errada. E aí, o que acontece? A gente reclama que não consegue mudar, que não consegue sair do lugar. E é claro que a gente não consegue. Claro que não conseguimos. Porque estamos gastando o tempo da vida aonde não deveríamos gastar. Mas é por isso que você está aqui comigo nesse desafio. Para fazer esse tratamento. Eu vou te ajudar, eu vou te dar o caminho. Vai virar um mar de rosa a sua vida? Não vai, mas você vai sair do lugar. Você vai conseguir ser feliz na jornada, com o hoje. Eu quero que o Magramente seja o seu novo Netflix. Mas um Netflix que te cura. Que te faça perceber o tempo da forma certa, usar teu tempo da forma certa. Esteja ocupada em coisas relevantes. Estar ocupada com coisas irrelevantes é uma escolha. E talvez por não saber o caminho. Só que agora você tem, não tem desculpa mais. E o Sêneca, mais uma vez, ele pede coragem aqui nesse livro. A vida é sua, ela vai passar e um dia você vai morrer. Portanto, é sua responsabilidade mudar hoje, agora. Tomar essa decisão agora de mudança, de assumir as rédeas da sua vida. Eu tô te dando o caminho, eu tô te ajudando nisso, você não tá sozinha. E tem várias outras mulheres aqui com você. Porque isso aqui não é um curso, é um tratamento. E todo tratamento a gente tem que seguir até o final. E a melhor maneira de investir o seu tempo hoje é você criar uma vida que você ame viver.
Comece a ter clareza de qual mulher você quer ser. Se você não sabe ainda, calma, já já você descobre, mas comece a ter essa clareza. Talvez você seja como eu. Meu Deus, quem sou eu? Seja você mesmo, tá? Mas quem sou eu? Construa a partir de agora quem você quer ser. Você não precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você quer ser. E isso aqui, essa aula de agora, é apenas uma introdução para te trazer para o mundo real, para te trazer para o presente, para abrir os seus olhos. E agora, eu quero te fazer um convite muito sério. Respira. Está aqui comigo? Na verdade, eu quero fazer um pacto com você. Chega de começar as coisas e largar no meio. Chega de colecionar abandonos que só reforçam para sua mente que você não termina nada, que você é um fracasso, que você não consegue terminar o que você começa. Chega! Aqui começa a sua jornada. E dessa vez você não está sozinha. Dessa vez você tem um mapa, você tem um caminho. Vamos até o final? Combinado? Pega aqui. Pacto aceito? Calma. O Magramente não é pesado, não é cansativo, não é uma tortura emocional, que você já tentou várias vezes, eu sei, eu também já passei por esse processo. O Magramente, ele é leve, ele é gostoso, ele é rápido. Cada vídeo tem uma virada de chave diferente. Pode, em alguns momentos, você sentir algum incômodo emocional, mas é um incômodo que vai te trazer um alívio depois. E no final dessa jornada, você vai se surpreender. Mas só vive quem fica e faz tudo. Então, coloca isso como uma prioridade. Se comprometa com você, se comprometa comigo, com o método, se comprometa com o seu corpo, com a sua mente, se comprometa com a sua nova história, com a nova identidade que você vai criar a partir daqui. E para selar esse compromisso que nós fizemos agora, o nosso pacto do bem, faz o seguinte, duas coisas. Ou você me marca nos seus stories, falando que tá dentro, que tá no momento presente, ou se você é do tipo que não gosta de postar, não precisa postar, não quero isso, eu quero que você me mande então um direct me falando o que você sentiu nesse primeiro passo da jornada. Ou faz um stories mostrando que você tá fazendo a aula para eu ver, ou manda um direct para eu ver. Porque isso já começa a reeducar a sua mente, porque cada ação que você faz reforça um comando interno do tipo, eu comecei, eu fui, eu cumpri, eu estou fazendo. E assim como a mente magra nasce. Uma decisão e o fim da era dos abandonos. Parabéns por ter chegado até aqui.